Hoje, um dos temas mais tratados no mundo inteiro é a grande crise gerada pelo tarifário imposto pelos Estados Unidos da América, mais precisamente pelo governo Trump, a vários países, praticamente a maior parte dos países do mundo. Em especial, com taxas abusivas e sem fundamentação na economia para o Brasil, estabelecendo uma crise sem precedentes, com desdobramentos imprevisíveis. A essa situação que nós chamamos de crise, eu tenho dedicado muitos anos de estudo. Os fundamentos da crise, eles servem para qualquer tipo de situação de crise, seja na vida particular, até mesmo um problema pessoal, uma crise familiar ou de relacionamento, até crises no mercado financeiro, crises econômicas, crises geopolíticas. Tudo isso é crise, é uma situação de crise. E eu trabalho com isso há muitos anos porque você tem crises acontecendo também, por exemplo, dentro de uma usina nuclear, dentro de uma plataforma de petróleo, dentro de um avião de passageiros. E você precisa gerenciar a crise para poder sobreviver a ela, porque muitas vezes você não consegue sobreviver a um cenário de crise. O mais importante é você ter alguns fundamentos básicos. Eu tenho um livro que trata sobre esse assunto, Máquina de Superar Crises, todos nós temos uma, que ele está à venda no meu site www.gerardoportela.com.br. Mas a gente vai nesse vídeo explicar esses fundamentos, os mínimos, né? Claro que no livro isso é muito mais aprofundado. O fato é que é preciso entender, em primeiro lugar, a diferença entre crise e os problemas normais da vida, porque é diferente. Eu trabalho com esse assunto há muito tempo, tanto para empresas como para governos. Então, eu ajudo a fazer planos de gerenciamento de risco, de crise, de resiliência para grandes cidades. Então, eu estudo isso e eu costumo dar aula sobre isso, palestras sobre esse tema que é crises. Nesse sentido, eu vou falar aqui de alguns fundamentos mais importantes para você conseguir sobreviver a uma crise, superar essa crise, não ser vítima dela e até mesmo, se for, por exemplo, na condução de uma aeronave, você perder a vida, ou você perder somas econômicas, ou uma empresa, uma organização, acabar deixando de existir por causa de uma crise. A primeira coisa é aquilo que eu falei, a diferença entre crise e problema. Eu vou dar um exemplo bem prático. Suponhamos que você tenha um carro e o projetista do carro, ele antecipa no projeto problemas que o carro pode vir a ter. Por exemplo, furar um pneu. Então ele cria uma ferramenta chamada macaco de elevação, né, e um pneu step. Alguns carros não tem mais, mas tem algum outro dispositivo para você utilizar quando o pneu fura, porque é esperado que ao longo da vida útil do carro, o carro tem algum problema que vai causar o furo do pneu. E como isso, a probabilidade disso acontecer é grande, é um cenário previsível, então os projetistas de carro, de automóveis, eles já incluem como parte do projeto a solução desse problema. Então, se você tem um veículo, você está conduzindo esse veículo numa estrada e ele fura o pneu, isso não é uma crise. Isso é um problema, porque você sabe exatamente como sair desse problema. Você vai ter que abrir o capô, retirar o pneu, né? Na maioria dos carros ainda tem o step, o macaco, fazer a substituição, desaparafusar os parafusos. O próprio manual explica exatamente o que você tem que fazer para você resolver ou superar esse problema. Isso é um problema, e a vida é cheia de problemas. E o dia a dia da gestão de riscos é cheia de problemas técnicos, o mercado financeiro tem problemas, o relacionamento marido e mulher tem problemas, familiar tem problemas. Então, problemas fazem parte da rotina da vida das pessoas.
A crise é diferente. Então, da mesma forma, para ficar bem claro, para você entender a diferença entre problemas e crises, eu vou dar um exemplo também do carro. Você tem um carro e você vai fazer uma viagem num deserto, por exemplo, um deserto americano, né? Muita gente gosta de ir para Las Vegas de carro e você tem que atravessar um deserto. E muitas vezes um outro local deserto, mas vamos supor um deserto onde você não tenha sinal de celular, não tenha nada e o seu carro simplesmente enguiça, não é pneu. Dá um enguiço, ele para de funcionar. Do nada, ele para de funcionar. Nesse momento, você para o carro, você vai tentar o quê? Chamar um socorro, aí você vê que não tem sinal de celular. Aí você olha para o motor, os pneus, está tudo certo, aparentemente para você. Você não tem ferramenta, você não tem recurso para avaliar o que o carro tem. E você está num deserto sem passar carro nenhum. Aí você tem escassez de informação, escassez de comunicação, escassez de recursos para você lidar com esse cenário. Quando você chega nesse limite onde você não tem nada no manual do carro dizendo como proceder, você não tem recursos, você não tem onde recorrer, você está diante de uma crise. Isso é uma crise. A característica da crise é essa, é quando você tem recursos para dar resposta a uma emergência, uma situação qualquer, e você vai utilizando esses recursos diante das situações, até que num dado momento o cenário fica tão pesado, tão complexo, tão difícil, tão complicado, que você não tem mais de onde tirar recursos e mais, falta informação para você entender o que está acontecendo até. Você não sabe, por exemplo, qual o defeito que o carro tem para poder até pedir o socorro, tentar. Às vezes está faltando água, às vezes é o combustível, você não tem recurso para avaliar se o combustível, ou você não sabe mexer. Então, nesse momento, você está diante de uma crise. O que eu posso dizer, por mais que a pessoa seja preparada, por mais que seja um especialista, a vida, seja profissional, pessoal, ela impõe cenários que ultrapassam aqueles esperados. E é uma doença, é uma crise econômica financeira e você acaba ficando numa situação de crise, que é quando você reconhece que os seus recursos estão abaixo do cenário que você precisa superar. Então, a diferença entre crise e problema é que o problema, você sabe, já é previsível que fosse acontecer, ou mesmo que não fosse previsível, ele está dentro de uma razoabilidade, né? O quão razoável é aquele cenário, e você simplesmente arregaça as mangas e parte para o trabalho. Então, se é um pneu furado, eu sei o que fazer, eu vou lá, arregaço a manga, aí se eu enguecei na rua, pego o telefone, chamo a minha seguradora ou uma oficina para me ajudar, ou um reboque, né? Agora, quando você chega num cenário onde você não tem mais o que fazer e não consegue superar aquela situação, você pode dizer que você está numa crise. E na crise, sempre as informações são menores do que as que você precisa, os recursos são sempre menores do que os recursos que você precisa. Então, a sua situação psicológica, né, e de capacitação técnica é menor do que a que é necessária para superar. Então, a gente precisa ter uma maneira de lidar com a crise. Não é que é uma maneira de garantir que você vai superar a crise, mas é como lidar com a crise para te dar a chance de conseguir superar a crise. Então, é sobre isso que fala o livro e sobre isso que eu ainda vou falar aqui mais um pouquinho. A gente chama de triângulo da crise, tá? Então eu tenho apresentações que eu faço em palestras que mostram esse triângulo em movimento. Ele tem 3 vértices, né? O primeiro deles são os fatos. Então você tem fatos, e a gente agora vai começar a falar da grande crise provocada pelos Estados Unidos da América, pelo governo Trump, relacionada com a taxação de impostos. O primeiro são os fatos.
Tá? Eu vou começar a dar exemplos relacionados aos Estados Unidos e a crise que a gente tem, porque faltam 10 dias para o Brasil cair num precipício anunciado de catástrofe, é isso que está se imaginando por alguns, né? E a gente tem que superar essa crise. E isso faz parte da realidade, da vida, né? E a gente já passou por outras, Covid, guerras, guerra mundial, e nós superamos de alguma forma. Alguns não sobrevivem à crise. Então vamos falar sobre isso. Então esse triângulo, ele tem 3 vértices. O primeiro deles, como eu disse, é o vértice dos fatos. Os fatos concretos, palpáveis, objetivos. Então, por exemplo, você tem ali os fatos. O fato que a gente tem é que o presidente dos Estados Unidos da América, Trump, que é uma pessoa polêmica e que é envolvido com fake news e que tem toda uma linha, né, tirando as questões políticas. Vocês sabem que eu não tenho apetite por política, mas o fato é que é inegável que trata-se de uma linha de raciocínio que usa mentiras, mas ele cria fatos. O fato é que ele declarou que vai impor uma taxação absurda de 50% para todos os produtos brasileiros, impactando toda a nossa economia, nossa empregabilidade. E a gente tem que lidar com isso. Então, isso é um fato. Contra fatos não há argumento, são fatos. Outro vértice, a outra ponta do triângulo, são as conclusões que a gente tira sobre esse fato. Elas são subjetivas, é o lado subjetivo do cenário que você vai avaliar de crise, né? O cenário de crise. Então você tem de um lado o fato real, que ele declarou, todo mundo está vendo, já aplicou em outros países, mas parece que para o Brasil a coisa vai ser bem pior. Por quê? Porque assim como na Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos em algum momento resolveu jogar uma bomba atômica sobre o Japão, que já estava praticamente derrotado e a guerra já estava praticamente ganha, e jogou, tudo leva a crer que vai jogar uma bomba atômica de taxação sobre o Brasil, por considerar que o Brasil talvez seja um país com menos poderio de resposta, ou que fica ali no meio, que vai incomodar menos, para fazer uma demonstração de força, possivelmente alegando motivos os mais esdrúxulos possíveis, sem nenhuma fundamentação, mas o fato está ali. Ele disse que vai aplicar essa taxação absurda que vai impactar. Então esse é o fato. Agora, as conclusões que eu tiro sobre o fato são totalmente subjetivas. Eu posso tirar as conclusões mais malucas do mundo. Eu posso dizer, ele está certíssimo, ele está fazendo um trabalho fantástico, isso vai ser ótimo para o Brasil. Você pode chegar, eu vou quebrar a minha empresa, todo mundo vai ficar desempregado, o dólar vai explodir. 1 milhão e 100 mil opções de conclusões. E você vai ficando mais confuso, por isso que é o triângulo da crise. Você tem o fato, que ele é indiscutível, mas diante do fato surgem milhões de opções. E os fatos mais as conclusões, você escolhe algumas e vai formar o vértice mais importante do triângulo da crise, chamado consciência situacional. O que é isso? É um termo usado em fatores humanos e que serve também para questões biológicas, né, de como a gente se posiciona no espaço 3D, um piloto de avião, se ele está de cabeça para baixo, ou se ele está no nível do horizonte, né, se ele está subindo, se ele está descendo, se ele está caindo ou não. Isso é uma coisa física do corpo humano, você entender em que situação você está. Extrapolando isso para um cenário maior de crise, pode ser 1000 coisas. Será que você recebe um fato, essa informação da taxação, e vai utilizar argumentos negativos, muito pessimistas, e você vai formar uma consciência situacional muito ruim para o seu futuro. Ao mesmo tempo, se você for otimista demais, isso não vai nem fazer cosquinha, você pode formar uma consciência situacional otimista demais. Em ambos os casos extremos, a chance de você não sobreviver é grande. É preciso formar a consciência situacional mais próxima da realidade. Igual não existe, porque ninguém consegue ter todas as informações, todas as variáveis de uma
crise, porque justamente a crise é caracterizada pela falta de informação. Existe uma imprevisibilidade com a qual você precisa lidar. E para isso existe uma técnica. No livro eu explico tudo detalhadamente. Aqui não vai dar, mas vai dar para dar um exemplo para você entender de vez esse triângulo. Vou dar um exemplo do dia a dia, porque a crise pode acontecer mundialmente, como essa dos Estados Unidos com a sua taxação absurda, ou pode acontecer dentro de casa. Então vou dar um exemplo bem caseiro que eu costumo dar nas minhas palestras. Vamos supor que o homem, o marido da casa, da família, o chefe da família, digamos assim, ele chega em casa todo dia às 10 horas da noite. Esse é o fato. O fato para por aí. Eu estou dizendo para vocês que a única informação que eu estou lhe passando agora para esse exemplo é que o homem chega às 10 horas da noite em casa. Todos os dias está chegando às 10 horas da noite em casa. Esse é o primeiro vértice do triângulo. O fato. O segundo vértice, as conclusões, são múltiplas. Então vamos falar só das conclusões da esposa, que a esposa dele tem. Então, por exemplo, primeira conclusão. Nossa, o meu marido está trabalhando demais, ele está muito ambicioso, ele está querendo subir na carreira, ele está ficando lá depois da hora porque tem turno, porque tem os mercados da Ásia que ele precisa cuidar, para ele poder conseguir resultados extraordinários, mas a saúde dele está indo para o espaço, ele vai morrer, ele vai ter um infarto, tem que procurar um psicólogo, tem que procurar alguém para orientá-lo, para ele parar com isso, ele não está dormindo direito, ele está comendo mal. Tudo isso é da cabeça da esposa que está vendo o fato, ele chega tarde. Esse é a única informação que eu estou passando para você aqui, que é vamos supor, que queira superar essa crise ou ajudar essa esposa a superar a crise. Então essa é uma maneira de reagir. A outra maneira, a esposa pode chegar e falar o seguinte: esse marido, ele está com saúde demais, ele está com 2 casas, provavelmente ele já tem uma amante ou uma segunda esposa, já talvez até filhos, eu não sei o que ele arrumou, mas ele está com saúde demais, ele está me traindo, o mundo vai acabar, ele vai me deixar. É uma outra maneira de acrescentar aos fatos conclusões. A gente chama de conclusões. Então você tem fatos e conclusões sobre os fatos. Só que, no primeiro caso, a mulher vai formar, com o fato que ele chega sempre depois das 10, e os fatos que ele tem muita ambição profissional, da cabeça dela, ela vai formar uma coisa chamada consciência situacional, de que o marido dela precisa de um médico, porque ele vai acabar infartando e ela vai ficar viúva. E no segundo caso, em que a esposa, por exemplo, preferiu dar valor às conclusões sobre o mesmo fato, o marido chega às 10 horas da noite, mas ela preferiu dar valor às conclusões de que ele tem uma segunda mulher, que ele tem uma segunda família e que ele está se preparando para deixar a família sem o chefe da casa, as crianças, sem a presença do marido. Então, é uma outra crise cuja solução não vai ser um médico, não vai ser um psicólogo para orientar a vida profissional dele, mas vai ser tentar cobrar dele, de alguma forma descobrir um flagrante, e é outra crise completamente diferente, mas os fatos são os mesmos. Então, hoje, os fatos que nós temos, voltando aqui para a questão norte-americana, é essa ameaça. Agora, as conclusões são muitas. Para você lidar bem com a crise, você não pode ter assim, influências muito de questões políticas, ou questões ideológicas, ou questões preconceituosas, até mesmo religiosas, né? E eu sou cristão. Eu não abro mão dos meus valores cristãos e bíblicos em momento nenhum. Porém, para analisar a crise, eu tenho que olhar isso com isenção, sem hipótese alguma abrir mão dos meus valores, mas eu tenho que olhar os fatos como eles são e olhar as conclusões como elas podem ser, que são milhares a respeito, e tentar formar a consciência situacional mais próxima da realidade, igual eu já disse que é impossível. Eu vejo que, no meu entendimento, os Estados Unidos da América, como analista de risco e crise, né, pela reação comportamental,
Pelo lado psicológico, eu também tive que estudar um pouco de psicologia. Não foi tão pouco assim, porque o meu mestrado teve psicologia e o doutorado também, né? Embora eu seja um engenheiro, não sou psicólogo. Mas os Estados Unidos da América é um país, e o governo Trump é um governo feito por pessoas. E eles retratam, assim como as organizações, o que as pessoas têm dentro de si, o que elas são, e a cultura das pessoas. Então, os Estados Unidos da América viveram décadas de ouro no pós-Segunda Guerra, e no momento parece-me que, diante do progresso de alguns países, principalmente na área tecnológica, porque a tecnologia sempre foi decisiva, tanto na parte de guerras, né, como na economia, ao longo da história da humanidade. Não é momentâneo, é milenário isso. Quem tem mais tecnologia, quem tem mais gente com conhecimento tecnológico, vence a guerra. Seja ela econômica ou guerra de fato, de arma em punho. Tá? Então, eu vejo que durante essas décadas todas, os Estados Unidos acabou assistindo, né, um período de ouro para o país, mas também o crescimento de outros países tecnologicamente e que nesse presente momento tem demonstrado uma competitividade no mesmo nível até superior. Então, isso tem incomodado, e aí, olhando para a parte comportamental, né, porque países são feitos de pessoas, governos são feitos de pessoas, empresas são feitas de pessoas, então, eu vejo como se fosse um estado emocional, né, como não tem como negar, né, o crescimento de alguns países em relação aos Estados Unidos da América e algumas economias e na parte tecnológica, não tem como negar um certo desespero e que pode se tornar uma doença, né? Um desespero, uma doença de não se conformar com os fatos como eles são. O fato é indiscutível. Existem outras capacitações tecnológicas, outros países desenvolvidos no mundo, tanto ou mais do que os Estados Unidos da América hoje. E então esse incômodo ele pode gerar um desvio da consciência situacional. E isso pode acontecer de forma coletiva. Já aconteceu com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então você tem tipo uma catarse coletiva, né? Onde você reage àquela situação. Por exemplo, enlouquecendo, achando que as coisas são mais fáceis, basta você se impor pelo grito ou pela arma. E não é bem assim. A tecnologia ela é construída e ela acaba prevalecendo sempre, né? Então, e os valores não sendo fortes de respeito mútuo, pode degradar ainda mais a sua formação de tecnologia. Por isso que eu não abro mão dos valores. Porque quando você está perdido, desorientado numa crise, o que te guia melhor não é nenhuma técnica, não é nenhuma estratégia de engenharia, nenhum algoritmo. Porque eu até tenho algoritmos para fazer gerenciamento de risco, chegar à conclusão e indicar qual é a atitude melhor para ser tomada. Não, não é isso. São seus valores. Aqueles que você realmente acredita. Por exemplo, o respeito à humanidade, respeito aos outros países, né? Então, a soberania dos outros países. Então, esses valores parecem também estão um pouco degradados ali. Então, é como se tivesse uma pessoa que estivesse fora da sua consciência situacional, só que de forma coletiva, um país que acaba elegendo também um representante, um governo também com a consciência situacional alterada. Então, existem fatos, existem conclusões para os fatos, mas há uma distorção e aí você forma uma consciência situacional e cria toda uma realidade paralela. E isso faz dessa pessoa, se for um problema familiar, se for um problema empresarial de um empresário, de uma diretoria, de uma empresa, coletivamente doente, num divã. E a isso a gente chamaria de uma situação de perda da consciência situacional. Ele não sabe se está de cabeça para baixo, está de lado, e começa a gritar, eu estou alinhado com o horizonte, mas só que ele tem que olhar os instrumentos, os fatos são os instrumentos. Olha lá, você não está, você vai acabar batendo, vai acabar caindo. E se você não souber fazer isso e se desmistificar de conclusões tendenciosas, né, seja para um lado ou para o outro, você não vai sobreviver à crise. E os Estados Unidos hoje parecem um paciente em UTI
agonizando, e como a gente sabe, nos momentos finais ele começa a se debater e a gritar, porque não quer fazer o dever de casa de entender a consciência situacional, os fatos. O que é a potência dos Estados Unidos da América, que é assim, admirável, e que ainda é a grande potência, o grande país referência, mas que hoje a realidade tem outros também, né, países, e principalmente com relação à questão tecnológica, né? E é preciso conviver com isso nesse cenário real e não apenas pegar a conclusão, que é um dos pontos dos vértices do triângulo, e superestimar ela. Não, nós somos os grandes, os maiores e tudo, e fazer disso a consciência situacional, porque ela não vai ser real. E isso pode levar à derrota diante do cenário, não superar. Não que seja, por exemplo, o fim, a derrota, morrer. Nem sempre você morre. Você é derrotado, você tem perdas, mas você sobrevive. A derrota mais grave é quando você age tão mal que você acaba não sobrevivendo à crise. Então, o meu entendimento é que para nós que vamos receber essa bomba atômica, né, que é uma demonstração de força, o meu entendimento é que há ali uma análise de uma tentativa de fazer uma demonstração para os demais países, porque com a comunidade europeia seria complicado, com a China seria complicado. Então, com o Canadá e o México pela proximidade também, mas o Brasil está no lugar ideal e na situação ideal para se jogar a bomba atômica e dizer: eu tenho a bomba, quer que eu faça com vocês o que eu vou fazer com o Brasil? Talvez seja isso. Eu creio que é um desafio muito grande para o Brasil como um todo, não digo nem só o governo, né, porque eles aproveitam as divisões internas que já existem para poder fazer isso e geram uma situação desafiadora para você, para mim, para um cidadão comum que precisa lidar com essa realidade. O fato é que tudo leva a crer que vai acontecer. Agora, haverá danos de ambos os lados. Faz parte do fato isso. Não tem como, né, impactar o custo de 50% nos impostos de algo que é vendido para os Estados Unidos, se os Estados Unidos querem aquele bem, a laranja, o suco de laranja, o café, os aviões, e também vai ficar mais caro para eles lá. Então não tem como, né? Não tem, essa conta não fecha. Então é uma perda da consciência situacional, isso é evidente. E nós temos que conviver com isso. Vão ser tempos difíceis, se realmente acontecer. Pode ser que a consciência situacional retorne ao centro, e aí é o que tem acontecido, né? Ele retorna, ele vê, não, peraí, realmente isso vai ser pior não vai ser só para mim, vai ser ruim para todos. Então, tudo isso é que forma o cenário de gerenciamento de crise. E os governantes, os gestores de crise convivem com essa situação constantemente. Nesse caso, é uma crise que está todo mundo junto, acompanhando todo dia na televisão milhões de pessoas. Então é mais fácil a gente comentar como exemplo. Mas às vezes é um concorrente agressivo que entra no mercado, uma mudança de tecnologia. Às vezes é um problema, por exemplo, inesperado no comando de uma aeronave, ou um transiente termodinâmico pouco conhecido ou raro num reator nuclear, ou então um comportamento de um poço de petróleo numa plataforma em alto mar inesperado. Então, tudo isso forma aquele vértice dos fatos. E você tem um outro vértice, são as conclusões, pode ser múltiplas, mas você não deve abraçar uma e morrer abraçado com um abraço de afogado com uma dessas conclusões. Você tem que olhar para todas as opções para formar a consciência situacional, que é o terceiro vértice do triângulo, o mais realista possível. Eu espero que vocês tenham tido uma pequena ideia de como funciona o gerenciamento de crises. Eu já trabalhei fazendo o plano de gerenciamento de risco e crise do Rio de Janeiro, então uma honra muito grande, e também de grandes empresas e várias áreas diferentes, não só uma área, mas tanto em áreas técnicas, as mais importantes na área de risco e segurança. Então eu estou compartilhando isso aqui, é quase que uma aulinha, como eu dava lá na COP UFRJ, mas é um vídeo para compartilhar e para nos acalmarmos, no sentido de não
não nos deixarmos envolver pelas múltiplas extremistas conclusões que são geradas, né? Agora eu gravei um vídeo ainda há pouco sobre o GPS. É impossível você tirar o GPS num país como o Brasil sem tirar o GPS do mundo todo, interferir. E mesmo o que é possível fazer interferência, o Brasil já viveu muitos anos com GPS militar, só de uso exclusivo militar americano, e usando o sinal por conversão. Então, e aí a crise, né? Quando ela surge, você tem o fato, o GPS, vamos tentar interferir. Provavelmente foi uma pessoa despreparada que lançou isso, essa informação, né, enganosa. Provavelmente um político que não entende nada de engenharia e tecnologia. E depois isso foi exagerado, com conclusões sem fundamento. E aí a consciência situacional errada pode te fazer perder a batalha da crise. Então essa é a informação que eu tinha para trazer para vocês, compartilhar, e em breve nós teremos outros vídeos a respeito de gerenciamento de crise e análise de acidente, que é a minha área principal de trabalho. Lembrando, estamos aqui com o dedo de Deus de paisagem, o que é uma honra, né, um lugar maravilhoso, para que vocês tenham bastante calma, porque as crises elas sempre acontecem e se sucedem. E nós passamos agora há pouco uma crise mundial da Covid e agora vamos passar por essa. Eu acho que essa é até mais tranquila.